O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dai-me dessa água para que eu tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus.
Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando na igreja primitiva nós temos o surgimento do tempo quaresmal, antecedendo ali as festividades pascais, especialmente a solene vigília pascal do sábado, toda a teologia e reflexão litúrgica dentro do tempo da quaresma diz respeito ao batismo e à graça do batismo que nós recebemos neste dia. E nós bem sabemos que o ano litúrgico ele é dividido em 3 anos que se repetem de maneira cíclica. Ano A, dedicado ao Evangelho de Mateus; ano B, dedicado ao Evangelho de Marcos, e como Marcos é o menor dos evangelhos, também o ano B é sobre o Evangelho de João, que complementa aquilo que falta em Marcos, e ano C, Lucas. Mas é o ano A, e nós estamos no ano A, dedicado a Mateus, que toda a liturgia
vai nos chamar a atenção sobre o batismo, o que significa o batismo e a graça que nós recebemos de Deus neste dia. Tanto que, por exemplo, se estivéssemos celebrando o ano B ou ano C, se aqui em nossa paróquia tivéssemos alguém que fosse batizado na vigília pascal, nós poderíamos deixar os formulários, as leituras do ano B e C e ficar apenas com o ano A. Como liturgista, uma coisa que particularmente eu defendo, que independente de ano B ou C, no tempo da quaresma deveríamos sempre rezar as leituras e o formulário do ano A, porque é como se fosse a cada ano uma renovação e um chamado de atenção às responsabilidades do batismo que nós infelizmente não assumimos. E temos toda essa teologia batismal porque na igreja primitiva nós só batizávamos adultos. Esses adultos eram chamados de catecúmenos porque faziam processo de catecumenato, de aprendizagem da fé, para que depois de 3, 4 anos pudessem ser autorizados a serem batizados, e aí no tempo da quaresma fazia essa preparação um pouco mais imediata para receber o sacramento do batismo. E a gente precisa entender por que a igreja fala da importância do batismo, porque na igreja primitiva ninguém, escutem bem o que eu estou dizendo, ninguém podia participar da celebração eucarística se não fosse batizado. Os catecúmenos, no tempo de preparação, tinha dias de ensino, dias de oração, mas no domingo não podiam estar reunidos em assembleia, nas casas ou depois nas igrejas, para a celebração da Santíssima Eucaristia, porque não eram batizados. Isso para poder mostrar realmente essa responsabilidade que assumimos no batismo, que nos torna filhos e filhos de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, imitadores do Mestre. E aí, a partir deste terceiro domingo da quaresma até o quinto, nas 2 próximas semanas, o Evangelho de maneira especial e as leituras são sobre uma teologia batismal muito profunda. Hoje com a Samaritana, domingo que vem com o cego de nascença, e encerramos com o Evangelho da ressurreição de Lázaro. E aí então essas leituras de hoje vão nos chamar um pouco a atenção de como que nós temos vivido a graça que nós recebemos no batismo, as virtudes que nós recebemos no dia do nosso batismo. Aí então nós temos a primeira leitura tirada do livro do Êxodo. E aqui o povo foi libertado por Moisés do Egito. E nós devemos lembrar que Israel por muitos e muitos anos foi escravo no Egito. Passavam necessidade, passavam fome, eram forçados ali a horas e horas de trabalho sem qualquer tipo de descanso. Muitos ali padeceram, seja de fome ou seja por conta do trabalho forçado. E Deus não deseja isso para ninguém. Então Moisés vem como esse enviado do Senhor para libertar da escravidão. E Deus não apenas os liberta, mas também vai dar a eles uma terra, que nas Sagradas Escrituras é a terra onde corre leite e mel. E é ali nessa terra que o povo
de Israel, é nessa terra que o povo de Israel vai ali fazer morada, vai ali construir a sua história, vai ali alimentar até mesmo a sua relação com o Senhor. Mas claro que antes de chegar nessa terra, tínhamos um caminho que demorou algum tempo, mas só que o que Deus cumpriu, o que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas o que nós vemos, infelizmente, aqui? Logo na primeira dificuldade, não tem mais água, ou não estamos achando água. O que essas pessoas começam a fazer? Começam a murmurar, ao ponto de chegar ao absurdo de pensar que sendo escravos era melhor. Mas sabe por qual motivo? Gente, será que faltava água mesmo? Eu sei que eles estavam no deserto, mas não é um deserto como nós muitas vezes temos no imaginário. Tinha ali as fontes de água também. Será que foi porque eles não procuraram, não foram atrás? E aqui, infelizmente, eles estavam querendo que as coisas viessem do céu, sem que houvesse esforço da parte deles, de não procurar água e de não ir atrás. E hoje em dia, desculpa a expressão, nessa mesma lógica, como tem cristão folgado, que só vive de braços cruzados, achando que as coisas vão cair do céu, e não caem do céu. Nós não podemos esquecer, para que a gente possa experimentar a graça de Deus, sentir que Deus esteja próximo de nós precisamos fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, Deus não tem como se manifestar. Então é uma via de mão dupla, não de mão única. E volto a repetir, muitos de nós precisam de deixar de ser folgado, achando que Deus tem a obrigação de atender tudo que nós queremos, na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. E não é assim que as coisas funcionam. E aqui, esse povo que começa a achar que ser escravo era melhor do que a libertação, e as responsabilidades que vinham com isso. Uma das coisas que nesses meus 10 anos de padre, a gente já vai entendendo e vai aprendendo, é sobre o sentimento de gratidão. Gratidão ou nós temos, ou faz parte da nossa personalidade, ou infelizmente nós não possuímos. E qual que é o problema daquele que não tem um sentimento de gratidão, mas de ingratidão? Primeiro, a pessoa nunca vai assumir suas responsabilidades. O problema é sempre o outro, nunca é ela. E segundo, o sentimento de ingratidão faz com que as nossas relações sejam apenas por puro interesse. A pessoa serve para mim enquanto eu tiver algo de aproveitar dela, do seu jeito, das suas virtudes, enfim. E aí, quando ela não serve mais ao meu propósito, a pessoa é simplesmente descartada como se não fosse nada. E não é assim também que nós devemos fazer com os outros. Mesmo nas nossas mais variadas relações, ninguém merece ser tratado dessa forma. Mas o ingrato trata. E aí o ingrato, no fim da vida, ainda vai reclamar porque está sozinho, ou porque está terminando a vida sozinho. Mas é claro, olha só o que fez durante toda a sua vida. Não deu valor de quem estava ao seu lado, não deu valor nas amizades sinceras, e até mesmo não deu valor nem a Deus. E aí a gente precisa tomar cuidado,
para que não tenhamos esse sentimento de ingratidão e achar que os outros só servem para poder satisfazer os nossos desejos, seja eles quais forem. E ainda nessa primeira leitura, uma das coisas que nós ainda vemos é que Deus é paciente, mesmo o povo chorando de barriga cheia. E como tem cristão que chora de barriga cheia, tem uma casa, se alimenta mais de uma vez por dia, tem um bom emprego, tem uma família, na medida do possível, bem estruturada, tem bons amigos, mas tem hora que parece que nunca nada tá bom, e só murmura, só reclama e ainda vai cobrar de Deus. A gente precisa um pouco colocar a mão na consciência e ver que muitas vezes o que nós murmuramos tem pessoas que nunca sonharam em ter. O que nós reclamamos tem pessoas que nunca sonharam em possuir. Então a gente precisa também deixar a ladainha da murmuração de lado, porque isso só demonstra a nossa ingratidão. E aí, como eu falava que Deus tem essa paciência, por quê? O que Deus fala para Moisés? Moisés, vem aqui, se ajunta com algumas pessoas ali, vai ali, bate o cajado na pedra, porque vai sair água. E aí, o que acontece? Deus atendeu ali o pedido dessa necessidade. Foi o suficiente? Não, porque depois de algum tempo o povo vai voltar a reclamar e vai voltar a reclamar de barriga cheia. E aqui tem um ensinamento muito importante, que nós não podemos e que nós não devemos tentar a Deus. Há 3 semanas atrás, no primeiro domingo da Quaresma, nós refletíamos o evangelho da tentação de Jesus no deserto, do demônio que tenta Jesus para transformar a pedra em pão, o demônio que tenta Jesus para que ele se jogasse do alto, para que os anjos pudessem salvá-lo, ou a tentação de quando o demônio falou para Jesus se curvar diante dele, porque aí sim ele daria todos os reinos da terra para que Jesus governasse. O que Jesus fez? Afasta-te de mim, Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus. Jesus expulsa o demônio de perto dele. Mas sabe, tem hora o que mais entristece? É que infelizmente nós assumimos o papel do demônio tentando a Deus. Eu sei que é duro ter que ouvir isso, mas infelizmente é verdade. Colocando Deus contra a parede, como se Deus tivesse a obrigação de atender o que nós queremos, da maneira que nós queremos. E povo de Deus, atenção, Deus não tem essa obrigação. Deus não tem essa obrigação, porque para nossa salvação a gente precisa ser fiel a Deus e aos mandamentos. Na nossa vida, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos para ser fiéis a Ele, para cumprir a sua vontade, para viver a vocação à santidade. Qualquer coisa que fuja disso, Deus não tem a obrigação alguma de atender. E nós precisamos ter essa clareza dentro de nós. E qualquer coisa que fuja em relação à nossa missão é supérfluo. E como tem cristão que prefere viver do supérfluo em vez da profundidade com o Senhor. Quando eu era mais novo, na minha paróquia de origem, ali em Jacareí, a igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, no centro, a sorveteria mais velha praticamente do Vale do Paraíba, e ao lado a Igreja Universal, que comprou ali o local onde era o antigo cinema de Jacareí.
E aí, quando eu ia para o ensino médio, eu passava sempre em frente à igreja, na ida e na volta. Rezava na minha igreja, porque o Santíssimo ficava exposto, e passava ali na frente da Universal. Aí um dia tinha um cartaz, uma terça-feira, nunca esqueço disso. O cartaz dizia o seguinte: venha para o culto hoje. E venha para o culto hoje por qual motivo? Hoje vamos dar uma chance para que Deus possa provar que Ele é Deus mesmo. É um dos maiores absurdos que eu já li na vida. Vamos dar uma chance para que Deus possa provar que Ele é Deus mesmo. Se a salvação não é o suficiente, então, meu filho e minha filha, você está no lugar errado. Aqui não é teu lugar. Se a doação do Cristo por amor a nós não é o suficiente e Deus ainda tem que provar alguma coisa, me desculpe, você não possui ou não está alimentando o dom da fé e você está no lugar errado. Como eu dizia no começo da reflexão, um coração grato a Deus, que nós precisamos ter, e não cobradores do que Deus, ou do que aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse. Aí nós temos a segunda leitura de hoje, da carta aos Romanos, que continua essa nossa reflexão. E logo no início da carta é dito que nós somos justificados pela fé. O que isso significa? Conto outro exemplo. Quando eu cursava a faculdade de filosofia no tempo de seminário em Taubaté, a faculdade era 3 anos, e no segundo ano, toda quinta-feira, nós tínhamos 5 aulas seguidas com o mesmo professor, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. E era uma das matérias mais exigentes que nós tínhamos. E aí, no começo de cada semestre, esse professor apresentava ali o plano de aula, daí combinava prova, trabalhos, enfim, deixava tudo esquematizado para que nenhum aluno tivesse dúvida. Aí o que ele fazia? Ele chegava para a gente e falava assim: pessoal, 10, todos vocês já têm comigo. E realmente, ele colocava uma nota 10 do primeiro ao último número ali da lista de chamada. E aí o aluno já começa: se eu tirar nota tal no trabalho que tem peso X, enfim, na prova, se multiplicar, enfim, eu consigo passar na média. O aluno já faz essa matemática na cabeça. Mas o que ele dizia? 10 comigo vocês já têm. A questão está de quem vai permanecer com 10 até o fim do semestre. E aí vai do esforço de cada um. E esse professor era tão exigente que ele deixava claro: não venha chorar por meio ponto, porque se estiver com meio ponto abaixo da média, será reprovado. Tanto que teve um na minha sala que precisava de 0,25 para poder passar na disciplina dele. Ele mandou o aluno para recuperação, o aluno não conseguiu a nota e teve que fazer DP por 0,25, da maneira como ele era tão sério com as aulas. Mas o que eu quero dizer com isso? Justificados pela fé significa que todos nós aqui já temos 10 com Deus, ou em outras palavras, que todos nós aqui já estamos salvos, e de que todos nós aqui também já somos santos, mesmo que de maneira imperfeita por conta da concupiscência da carne. Mas uma coisa que precisa ficar claro também: em vez de ficar dizendo, eu preciso buscar a santidade, eu devo almejar a santidade, enfim, em vez de dizer que nós devemos buscar a santidade, nós devemos dizer como que eu devo permanecer na santidade, porque salvo e santo eu já sou, você já é. Aí vai do esforço e sim, do mérito de cada um durante a nossa trajetória aqui nessa terra.
Aí, se nós vamos merecer a salvação até o fim da vida, aí vai de cada um de nós e da maneira como nós construímos a nossa relação com o Senhor. E aí o Evangelho da celebração conclui essa nossa reflexão. E assim, temos alguns detalhes do Evangelho. Jesus, ao meio-dia, se aproxima do povo e a samaritana. Por volta do meio-dia, que é dito no Evangelho. Gente, por volta do meio-dia, isso também vai ser dito lá na frente. Por volta das 3 da tarde, uma escuridão veio sobre a terra. Jesus deu um alto grito e entregou o seu Espírito. Então, o tempo aqui por volta do meio-dia é para poder dizer que Jesus está se encaminhando para o fim da sua missão, que logo mais algo vai acontecer com Jesus. E aqui é interessante Jesus com a samaritana. E por que eu falo interessante? Porque o judeu tinha ódio dos samaritanos. Por qual motivo? Em 722 a.C., o reino de Israel era dividido em reino do norte, com a capital da Samaria, reino do sul, com a capital de Judá, que futuramente será chamado de Jerusalém. O reino do norte é invadido, e aí nós temos uma grande dispersão de judeus para o reino do sul, especialmente para Judá, Jerusalém no futuro. Os samaritanos permaneceram na Samaria, e aí o que aconteceu? Eles se misturaram com outros povos, eles se misturaram com outros grupos de pessoas. Então ele não era mais um judeu puro, entre aspas. E por conta desse contexto, os judeus criaram um ódio aos samaritanos, porque eles pensavam que eles não foram fiéis a Deus e à aliança. O ódio é tanto que, por exemplo, se um samaritano fosse pego rezando no templo de Jerusalém, ali onde ficava o lugar reservado até mesmo para os estrangeiros que acreditavam em outros deuses, mas também que eram acolhidos no templo para descanso, enfim, se um samaritano fosse pego, nem que fosse ali, fosse descoberto, ele era escorraçado do templo, para não dizer até apedrejado, e podia ser apedrejado até a morte. Mas diante da samaritana, Jesus não teve qualquer tipo dessa atitude, ou em outras palavras, Jesus não agiu com discriminação com a samaritana. Jesus não a tratou simplesmente diferente. Mas o que é triste é ver que hoje nós temos muito mais cristãos discriminando uns aos outros do que acolhendo, discriminando as pessoas em vez de ter a capacidade de estender a mão. Quando Jesus pergunta para a samaritana sobre os maridos, e ela fala dos 5 maridos aqui, e aí depois nós vamos entender na história que quando a Samaria foi invadida em 722, ela se misturou com pelo menos 5 povos. Então os 5 maridos da samaritana aqui não foram postos à toa. É para poder dizer que ali junto de Jesus, Jesus está restaurando a dignidade dos samaritanos, como povo de Deus, como povo da aliança, porque eles também são judeus, e a salvação veio pelos judeus por conta também de Jesus Cristo e a fidelidade de Israel durante todo o Antigo Testamento. Se Jesus restaura, quem somos nós para não agir da mesma forma? E quando Jesus fala que agora adorarão ao Pai em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, por quê? Porque Deus não está mais simplesmente no templo ou na palavra. Deus está bem diante dos olhos dele
deles, que é Jesus. Quando Jesus fala, eu sou o Cristo, ou sou eu o Cristo, o que nós devemos lembrar? Moisés na sarça ardente. Moisés lá na sarça, na revelação de Deus, Deus fala o seu nome. E qual que é o nome de Deus por Moisés? Eu sou. E Jesus fala então, eu sou, ou dependendo da tradução, sou eu. É Jesus se revelando como Deus. Agora vocês não vão adorar algo que vocês não conhecem ou que vocês não veem, mas vão me adorar porque vocês conseguem me enxergar, vocês conseguem me ver. E aqui não apenas nas hóstias consagradas, mas também no nosso semelhante, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus restaura a sua imagem em nós. Nós que precisamos aprender a enxergar Deus no nosso semelhante e naqueles que estão ao nosso redor. Então, o que a gente precisa parar de fazer é fazer o maldito julgamento, o maldito levantar falso testemunho, o maldito ter que julgar, entre aspas, o livro pela capa, em relação a qualquer pessoa. Aquela pessoa é muito quieta, é muito introvertida, parece chata. Fala a pessoa que não conhece a história e a experiência de vida. Tem hora que aquela pessoa é introvertida daquele jeito porque tentou suicídio, porque está passando por uma depressão. Ou aquela pessoa é extrovertida demais, só quer saber de aparecer. Será que é isso mesmo? Ou aquela pessoa é extrovertida demais, querendo chamar a atenção porque foi maltratado por muito tempo dentro de casa, sofreu assédio quando era mais novo. Infelizmente, a mulher que acabou sendo agredida pelo marido dentro de casa. E aí a gente tem a capacidade de simplesmente julgar, em vez de tentar saber da história e oferecer ajuda. Na pandemia, em tempo de gripe também, quando o bispo, e ele tem essa autoridade de decretar como que a comunhão deve ser dada na diocese, o bispo tem essa autoridade, a gente deve a nossa obediência a ele por conta disso. Aí vem aquelas pessoas do discursinho, pronto, porque eu não posso receber a comunhão na mão, padre, porque olha só como que essas mãos são impuras. Eu já não tenho paciência quando eu escuto esse tipo de lorota. E eu ouvi lá, então se a mão sua mão é impura, que não pode receber o Cristo. E a língua é o quê? A língua afiada, de falar mal, de levantar falso testemunho, de fazer julgamentos, de não saber da história e querer dar palpite, de não ser chamado e mesmo assim se intrometer em situações que não lhe dizem respeito. A língua tem hora que é muito mais afiada e muito mais mortal do que as nossas mãos. Então não venha com esse discursinho, com esse papo furado que comigo não cola. Então que nesta Santíssima Eucaristia, voltando o nosso coração a Deus e a sua graça, peçamos a Ele a graça da conversão, que a nossa conversão seja sincera, que possamos caminhar a nossa trajetória aqui nessa terra rumo ao céu, ajudar também muitas outras pessoas a se encontrarem com Deus e que possam também almejar o céu e que um dia todos nós possamos estar com Deus na eternidade. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.